Olá pessoal, meu nome é Ricardo Medeiros e aqui você está no RMed.io, onde a gente fala o essencial da engenharia de software e ciência da computação. E eu quero falar sobre o tema do luto que os desenvolvedores têm vivido por causa do surgimento de IAs para desenvolvimento. E aqui, pessoal, é, tudo começa lá com o ChatGPT. Todo mundo bem sabe, se falava um pouco para quem era entusiasta de geradores baseados em Transformer, é uma ferramenta que o Google criou para fazer o tradutor, né, o Google Translate. E a OpenAI criou uma ferramenta que dava para falar com um modelo de geração de chat de de um tamanho grande, né, um Large Language Model, o LLM. E esse modelo começou a ganhar popularidade porque as pessoas tiveram um acesso mais facilitado às capacidades dessa ferramenta. E aí, começaram também a utilizar para ajudar no desenvolvimento, só que era uma coisa muito isolada do que se tinha em relação a o jeito como a gente desenvolve software, a gente tem ambientes integrados. Com isso surge a primeira ferramenta de fato para engenharia de software, porque assim, a gente tem muito dado aberto disponível sobre código, que é o Copilot. Ele, você digitava lá o código e ele autocompletava. Lembro como se fosse hoje, quando eu cheguei no Bava, depois de sair do modal, e o Luciano estava escrevendo código comigo em pair programming, e do nada surgiam uns autocompletes cabulosos. E eu, caramba, cara, que autocomplete é esse? Aí ele, pô, cara, tô usando o Copilot. E eu, pô, interessante. Parece uma ferramenta legal. Comecei a utilizar, mas não demorava muito até você perceber as limitações dessa ferramenta. E assim, a principal delas aqui, pessoal, era não ter nenhum suporte a uma AST. Ele não sabia a sintaxe correta da linguagem, ele não sabia quais eram os membros de um objeto ou um struct, porque no Go não tem exatamente uma objetos. Essa época eu estava programando em Go, mas ajudava um pouco até um ponto que chegava a atrapalhar. Então eu acabei até desativando o Copilot dentro do Visual Studio Code. Aí houve um movimento de melhorias, mas ainda era muito lento, porque assim, o Copilot ele faz uma migração de autocomplete para um chat integrado na sua IDE. Porque aí você pode referenciar o código que está lá dentro para poder falar sobre ele. Só que com tudo isso, veio um processo de negação muito grande, porque as pessoas estavam argumentando: ah, mas o código é lixo, a segurança é péssima, a manutenção é ruim. E isso é fato. O código era lixo, a segurança era ruim e a manutenção era péssima. Mas tem um ponto aqui. Isso também é um reflexo dos dados de treinamento dele, os dados humanos, porque eu já li muito código pré-IA lixo, sem segurança e com manutenção péssima. Então, era uma questão de não entender de fato os fundamentos da engenharia de software para poder aplicar nessas três questões aqui, entre outras que existem. Então, as pessoas começaram a ter uma certa resistência a isso. Mas é claro que do outro lado sempre tem a cobrança das empresas de precisamos de mais produtividade, precisamos entregar mais. Eu fiz um experimento onde eu peguei um projeto que eu escrevi na faculdade chamado Lovelace. O Lovelace, ele é um projeto onde eu tenho um número cuja a representação ela é ilimitada. Ou seja, eu posso escrever números de grandezas ilimitadas. Esse projeto eu não consegui completar ele durante a faculdade, porque eu queria fazer ele de uma forma perfeita, eu queria provar matematicamente algumas coisas, e eu nunca consegui de fato provar todas as operações que eu precisava fazer aqui, então eu meio que larguei ele de lado. Só que recentemente, meio que sentindo essa dor da negação, eu peguei o Lovelace e fiz um experimento.
eu quero migrar o Lovelace para C Sharp, porque também tem suporte a subscrição de operadores, então você consegue escrever um código que é menos agressivo do que você ter que botar botando A de B, eu posso botar A mais B e vai somar. Então é uma coisa mais natural de ser utilizada. E cara, eu consegui fazer tudo que eu tinha no Lovelace com auxílio de contexto e estrutura em 3 horas. Em 3 horas eu tinha migrado tudo isso aqui, conversando com o meu primo Juan. Depois disso, com algumas horas a mais, eu criei um chat interativo onde você pode colocar A é igual a 3 e depois fazer A vezes 2. E ele vai te dizer que o resultado disso é 6. E tipo, ele conseguia lidar com várias variáveis e fazer várias coisas. Eu finalmente implementei tudo o que estava proposto originalmente eu não tinha feito, como operações com números reais, controle de dízimas periódicas ou controle também de números que são irracionais, ou seja, eles não têm tem um número infinito de casas decimais, então você não pode ficar ali computando infinitamente esse número. Então eu consegui implementar tudo isso em um dia. E eu fiquei, cara, eu acho que a forma de trabalhar vai mudar drasticamente. E eu acho que foi dentro da raiva que junto com a negação, que eu comecei a entender o contexto. Porque a gente tem hoje 3 itens fundamentais que surgiram com o desenvolvimento assistido por IA, que é o SDD, ou Spec Driven Development, que as pessoas focam o máximo, assim, eu acho que as pessoas acabam focando demais no Spec Driven Development, mas eu vou comentar sobre isso na instante. O Context Engineering, que é permitir que o contexto adequado esteja disponível para o modelo. E as harnesses, que vão ser uma forma de você controlar o modelo para atingir o resultado que você quer. A harness ela vai se utilizar de uma spec para desenvolver uma feature qualquer, vai pegar o contexto correto que é relevante para aquela feature e vai garantir que a implementação está seguindo a spec. E a melhor forma de fazer isso é aplicando Test Driven Development, ou TDD, que por muito tempo a gente falou, não temos tempo, não tem tempo de fazer teste, só dá para desenvolver o código. E acho que isso é um dos pontos onde a IA muda bastante a abordagem que a gente tem em relação ao desenvolvimento de software, porque a IA começa a tornar viável certas coisas que consumiam tempo antes, porque agora a gente tem mais tempo. E se a gente gasta tempo fazendo bons testes, a gente consegue ter um código melhor gerado por IA. Só que aí, pessoal, tipo, todas essas técnicas que estão sendo abordadas e, tipo, temos hoje o curso que implementa uma harness bem interessante, a minha preferida. Tem também o Cloud Code, o GitHub Copilot também, que, assim, tá com um problema sério com o novo modelo de pricing e também teve um pouco atrás dos dois aqui acima. São ferramentas que implementam bastante disso, mas é claro que, principalmente aqui do lado de contextos das specs, você tem que trabalhar baseado no seu interesse, no seu repositório, para poder ter um melhor resultado. Só que aí as pessoas vêm para o lado da barganha. E qual é o lado da barganha? O preço desses modelos está sendo financiado por venture capital. O preço ele está sendo disfarçado, era para ser assim grandão, e na verdade as empresas estão cobrando um pouquinho, porque elas precisam obter lucro para poder ganhar dinheiro dos VCs, para eles poderem torrar os dinheiros dos VCs, fazendo esse subsídio do preço pequeno, quando na verdade eles estão tendo prejuízo o tempo inteiro. E sim, isso é verdade, isso é um problema, mas isso vai mudar. Você pode ter certeza. É comum com toda a tecnologia que o preço ele comece a decair com o tempo. Você pode pegar placas solares, processador, memória, computadores no geral. O que a gente tem acesso hoje
é, era considerado ridículo há 10, 20 anos atrás. Mas a gente. Alô, alô. Era considerado ridículo há uns 10 ou 20 anos atrás, mas a gente tem computadores extremamente poderosos com 10, 12 GB de RAM, 16 GB de RAM no nosso bolso. E as empresas estão se movendo. A Nvidia criou o RTX Spark, que é uma arquitetura de processadores que usa a mesma ideia dos M da Apple, Silicon, para poder ser uma máquina viável para desenvolvimento de IA local. A gente tem a Google com seus TPUs, que são mais especializados nas questões de IA do que as GPUs propriamente ditas, mas também podemos ter processadores analógicos, que vão gastar muito menos energia e ser muito mais paralelos por natureza, só que tem uma questão de sensibilidade a ruído. Mas isso pode ser reduzido porque cada vez mais a gente usa quantização nos modelos para poder ter inferência simplificada. E essa inferência simplificada também pode acontecer num circuito analógico. E tudo isso, pessoal, faz com que o preço vá cair. Mesmo que aqui desse lado a gente tenha esses gigantes aqui que estão queimando grana adoidado. Mas temos aqui esses caras que não têm os mesmos recursos e a mesma força e nem o acesso ao hardware que esses outros têm por questões políticas, mas que conseguem um resultado muito bom com hardware de uma geração atrasada. E a gente passa para um modelo que talvez fique viável aqui, que é planejamento com um modelo mais complexo, closed source e um modelo que seja num servidor, ou seja, vai ser um modelo com muito mais parâmetros para poder te dar um resultado, uma spec mais interessante. E aí você vai pegar essa spec e vai implementar utilizando seus modelos locais, que vão estar com um nível de quantização para caber na memória que você tem, e vão estar rodando no seu hardware, onde você não é cobrado por token. Então, esse argumento ele vai ser cada vez mais reduzido porque o preço vai se pagar. É claro que a gente está num momento de adoção antecipada, onde vários players sentem a necessidade ou o FOMO, o Fear of Missing Out, da novidade da IA, e ficam desesperados, fazem bastante besteira. E tem o caso do Uber, por exemplo, que queimou todo o seu orçamento em 4 meses, ou a Amazon que está tendo um problema seríssimo de estamos avaliando os engenheiros por número de tokens queimados e isso leva as pessoas a simplesmente tentarem otimizar para essa métrica, o que não é exatamente otimizar para o resultado que a gente espera do engenheiro de software, que é entregar o que o negócio precisa para funcionar. Mas a gente chega aqui ao choque de realidade, porque cada vez a definição de AGI, que é uma coisa meio complexa, não dá para definir inteligência, mas essa definição ela vai sendo levantada. A gente tinha o teste do Turing, que era, se passar por uma pessoa e uma pessoa acreditar, beleza. Aí agora a gente jogou isso, é um doutor. Ele tem um nível de uma pessoa com doutorado de entendimento em várias áreas. Aí agora já tem malucos, não, tem que ser um Ramanujan para poder ser considerado AGI. E para quem não sabe quem é um Ramanujan, Ramanujan é o cara que fez isso aqui. Ou seja, a soma de todos os números de 1 até o infinito é igual a menos 1 sobre 12. É um absoluto gênio da matemática. E assim, cada vez mais está se levantando aqui essa barreira. Não, tem que ser isso, tem que ser aquilo. O fato
que as pessoas não estão percebendo é: essa daqui foi a barreira absoluta por muitos anos. A gente quebrou ela muito rápido e a gente passou para essa barreira aqui. E essa barreira está cada vez mais atingida e agora não, já está mirando lá em cima. A taxa com que a gente está obtendo essas mudanças está muito rápida, beleza? E também, ao mesmo tempo aqui, os modelos chineses eles estão fazendo coisas muito próximas do que os modelos dos laboratórios de fronteira que são fechados fazem, com recursos limitados e com uma eficiência operacional gigantesca. Então, pessoal, aceite, isso vai mudar, o preço vai cair e mesmo os laboratórios de fronteira vão ter um sucesso comercial. Mas acredito que não vai ser, eles não vão dominar esse setor porque tem um problema aqui que é energia. E os Estados Unidos não têm a capacidade de gerar energia o suficiente para poder alimentar esses data centers. Se tudo for centralizado lá, então vai haver uma distribuição desses data centers das grandes por aqui, e aí o Brasil deve receber bastante data center, mas ao mesmo tempo também a gente vai ver o indivíduo aqui, o homem palito desenvolvedor de software, tendo aqui seu hardwarezinho para rodar IA local e fazer o seu código aqui de forma barata e vai utilizar aqui o servidor mais próximo dele para fazer uma inferência de maior qualidade para poder ter o plano para poder implementar. E pessoal, aqui eu chego na minha virada de chave, que é o porquê eu estou fazendo esse vídeo aqui. Eu senti bastante necessidade de estar fazendo esse vídeo. Bom, eu sou um desenvolvedor que teve muita experiência na carreira com migração e é o que eu tenho feito cada vez mais nos últimos anos. Porque eu tenho expertise com C++ e com .NET Framework, linguagens e tecnologias legadas. E o que eu mais fiz nos últimos anos foi migrar C++ e .NET Framework para C Sharp e .NET Core. E assim, pessoal, eu trabalhei na migração de um sistema de integração de pagamentos para uma grande empresa de fast food. E eu passei meses estudando o código legado, meses, para poder ter uma especificação que prestasse. E aí da especificação eu escrevi o código aqui. Só que aí tinha os gaps, aí eu tinha que voltar para a especificação, que na verdade eu tinha que voltar para o código. E esse processo aqui era um processo muito lento e doloroso, porque um código enterprise de décadas acaba ficando pesado e difícil de ser mantido. E a tendência nunca é de ter ali uma refatoração que mantenha um pouco a qualidade, mas sim o código ir cada vez mais degradando. Essa migração, ela foi um sucesso, mas foi doloroso, foi lento e foi arriscado e caro. Depois também eu participei de uma outra migração para uma empresa do setor da saúde, onde aqui a gente tinha bastante preocupação com a RIPA, ou seja, a preocupação com os dados dos clientes e do processamento, que era de .NET Framework para .NET Core, e era uma aplicação que era deploy por cliente, um deploy individual, e que a gente tinha que transformar numa aplicação multi-tenant, onde uma instância ia atender aí vários clientes dessa empresa. E tudo isso aqui tendo que manter o isolamento absoluto que a RIPA exige. E assim, pessoal, a gente tinha o Migration Assistant, que é uma ferramenta da Microsoft para migrar de .NET Framework para .NET Core. Se não tem nenhuma dependência que não tenha como ser migrada de forma fácil, o Migration Assistant ele faz muito tranquilamente em alguns minutos essa migração. Então, basicamente, o trabalho era, você pegava aqui todos os pacotes que tinha nessa solução, que, assim, era uma solução que tinha 120 projetos, e via, esse primeiro aqui não tem dependência, migro ele. Aí depois, ó, esses dois aqui também não tem dependência, migro esses dois, e aí libera mais um, libera mais outro. E aí você começava a adaptar, depois que você tem essa aplicação em .NET Framework agora sendo compatível também com .NET Core,
você começa a aplicar Dependency Injection para poder habilitar a capacidade de multi-tenancy dela. Mas esse projeto aqui também foi bastante arriscado e podia ter sido muito acelerado por inteligência artificial, mas não foi pela preocupação da empresa que contratou a gente com a RIPA. Mas isso poderia ser feito facilmente hoje e atualmente eu estou trabalhando. Atualmente eu estou também trabalhando num projeto de migração de uma codebase em C++ com 30 anos de idade para .NET Core e é claro que aqui tem bastante mudança arquitetural também envolvida, porque aqui é um código single thread bastante acoplado e aqui é uma aplicação Cloud Native que é baseada numa arquitetura de Scale Down, ou seja, ela é baseada em eventos de upload e quando o trabalho termina, a aplicação desliga. E bom, a gente começou a aplicar técnicas simples assim, de vamos gerar aqui um comando no cursor para poder gerar uma spec. E aí legal, era alguma coisa, mas tinha dois problemas. Incompletude, ela não sabia insistir e varrer todo o código necessário, e também ela tinha erros. E isso era bastante frustrante, porque você se iludia que esse documento aqui tinha tudo que você precisava fazer, só que ele não tinha tudo que você precisava fazer, e você acabava tendo que voltar. E aí como o tempo aqui era uma coisa chave para a gente entregar isso aqui e atender o cliente da empresa, que estava sofrendo pela incapacidade da gente atender a escala, eu repensei a abordagem. Eu tenho o código legado aqui e eu quero fazer uma spec para ele. Aí a vai, faz a spec, beleza, fez a spec. Essa spec ela é incompleta e ela é também com erros. Então eu vou aqui jogar em dois subagentes, um que verifica a completude e outro que verifica os erros. E aí esses caras aqui vão dar sinais de correção que vão entrar de volta aqui na IA, na verdade. Não seria o código legado, mas sim a IA aqui, que vai ler o código legado, o legacy aqui, e vai produzir mais uma nova especificação que vai passar por esse processo aqui. Aqui, pessoal, para quem fez o curso de engenharia, sabe muito bem que aqui é um sistema que tem feedback ou retroalimentação. E isso é bastante importante para você conseguir ter um comportamento melhor nesses ambientes onde a complexidade é muito grande e você vai precisar fazer várias interações. E é claro que isso tem um custo elevado. No entanto, o custo disso aqui indiscutivelmente é menor do que o custo da hora de um engenheiro sênior capacitado para poder fazer esse tipo de análise. Por isso que no fim acabou fazendo sentido e também aumenta a velocidade, o que dá um custo de oportunidade positivo para fazer isso. E quando esse sistema falhava, eu sempre ia trabalhar na melhoria do sistema de agentes ao invés de fazer manualmente o processo. Com isso, hoje em dia, eu quase não preciso fazer nada para poder atingir o resultado que eu quero. Eu vou dando pequenas instruções e vou dando pequenas guias, mas eu tenho todo um ecossistema de agentes e skills que realizam as tarefas que eu preciso e eu vou chamando elas, passando o contexto relevante e orquestrando elas no dia a dia. E diretamente eu não escrevo uma linha de código há alguns meses. Passando da spec para implementação. Beleza, pessoal? Bom, e aqui você tem que distribuir nos agentes que vai aumentar o seu custo
quando você utiliza a orquestração de agentes, você vai ter um custo maior, você vai torrar mais token. Só que isso é necessário para que você mantenha o seu contexto controlado. Porque uma vez que você passa dos 40% de consumo do contexto, o resultado ele vai degradar. E isso não é interessante. Então, pessoal, chegando nesse ponto aqui que vocês observam que eu estou trabalhando num sistema que orquestra agentes para poder escrever o código. E eu chego com a intenção, eu chego com o entendimento do problema, eu faço isso ser um input desse sistema e eu chego no resultado da implementação, que eu tenho aqui uma camada de testes feitas com auxílio de SMEs, ou seja, especialistas no contexto, geraram os resultados esperados e também testes de integração para poder garantir que não vai ter problemas no runtime e tudo, que garantem que a minha entrega tem qualidade, tem corretude e também temos testes de performance para garantir que a performance que a gente está atingindo é a esperada. E assim, o ganho de velocidade desse sistema é na ordem de grandeza de 50 vezes. Aí, pessoal, eu chego ao ponto. O Karpathy, que foi o fundador do termo Vibe Coding, ele também falou sobre o software 2.0, onde o software não é mais código, mas sim uma especificação, ou uma spec, né, galera? Uma spec em linguagem natural. Bom, aqui tem um problema aqui, linguagens naturais, elas têm ambiguidade, ou seja, elas não são como as linguagens formais, que não têm ambiguidade, e você pode construir um compilador que vai transformar isso aqui em executável. Mas o poder das LLMs faz com que essas specs tenham bastante poder, mesmo tendo a ambiguidade e a incerteza de trabalhar em cima de modelos que são estatísticos. Mas, pessoal, eu acho que na verdade a gente vai ter uma categoria de engenharia de software 2.0, onde você não mais escreve o código manualmente, que é o que para mim muitos anos foi o meu motivo de orgulho, escrever código que é de boa possibilidade de manutenção, que escala, que é eficiente, para você escrever os sistemas de agentes que vão fazer o código para você. Porque assim, pessoal, você não quer trabalhar 24/7, nem o nosso amigo aí, o 997, que está ganhando bastante popularidade aí nos Estados Unidos, e ainda se usando a desculpa de que, foi isso que fez a China grande. Papo para outra hora, mas assim, você não quer isso. Mas se você construir sistemas que, dado direção e tendo os portões corretos para garantir a qualidade e a segurança, você entrega o software que é de qualidade. Você não mais tem a, a identificação com o software em si, mas sim com o sistema que produz o software e com todas as estruturas de contexto e garantias que você escreve nele. E com isso, pessoal, cada vez mais eu tenho me visto como um gerente de agentes do que como alguém que escreve código, porque tem muito tempo que eu não escrevo código manualmente. E assim como o Montano estava até falando esses dias, se o ChatGPT acabar, todos os modelos por alguma razão ficarem inviáveis, eu posso muito bem voltar a escrever código manualmente sem nenhum problema. Mas a tendência é que o custo ele vai diminuir com o tempo. A gente vai ter um maior ganho de eficiência também com o tempo. E cada vez mais isso aqui vai ficar viável, pessoal. Então, vocês têm que vencer esse luto e entender como é que eu sou esse profissional aqui. E eu vou fazer um vídeo sobre isso em breve. Então, se inscreve aí, deixa o like, comenta
Comenta suas impressões de trabalhar com IA, como é que você tem se sentido. Eu passei por uma crise grande em relação a isso também, e eu entendo. Mas é importante, pessoal, acordar para a realidade e não ficar preso numa reação emocional e irracional. E é isso aí. A gente se vê até a próxima. Tchau!